Bom dia, sejam bem-vindos ao webinar da Localize Co. sobre os resultados do terceiro trimestre de 2025. Estão conosco Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidoras da companhia. Informamos que este webinar está sendo gravado e estará disponível em ri.localiza.com, onde o material completo da divulgação dos resultados está disponível. A apresentação também está disponível para download no site de RI. Para a sessão de perguntas e respostas, para analistas e investidores, aconselhamos que sinalizem seu interesse em participar através do ícone de QA na parte inferior de suas telas, digitando seu nome, instituição e idioma. Quando chamados, aparecerá na tela um pedido para ativar seu microfone. As perguntas poderão ser feitas tanto em português quanto em inglês. Para enviar perguntas por escrito, use o ícone de Q&A na parte inferior de suas telas e preencha seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores nesta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e quaisquer declarações que possam ser feitas durante a conferência sobre perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza constituem crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, passo a palavra para Rodrigo Tavares, CFO da companhia, para iniciar a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem do nosso webinar do terceiro trimestre de 2025. No terceiro trimestre de 2025, mantivemos uma trajetória consistente de execução das nossas prioridades estratégicas, com foco na recomposição do ROIC spread e na consolidação dos ganhos de eficiência operacional e financeira. Os resultados desse trimestre, ajustados para os efeitos da redução do IPI, refletem o avanço sólido dessa agenda. Apresentamos receita líquida de 10,7 bilhões, EBITDA de 3,5 bilhões, EBIT de 2,3 bilhões e lucro líquido de 871 milhões de reais. O ROIC anualizado do trimestre alcançou 15,4% com spread de 5,3 pontos percentuais sobre o custo da dívida. Guiados por uma visão de longo prazo e pelo compromisso com a geração de valor sustentável, seguimos executando nossa estratégia com disciplina e foco na transformação contínua. Nossos investimentos em inovação refletem no avanço da experiência do cliente e excelência operacional em todas as divisões. Em aluguel de carros, iniciativas como o assistente virtual Lisa, baseada em inteligência artificial, proporcionam mais de 4.000 atendimentos diários com um NPS superior a 85, promovendo agilidade e resolutividade em mais de 90% das interações, sem necessidade de intervenção humana. Destaca-se também a retirada digital Fast, referência em inovação no setor, presente em 252 agências, nas quais uma a cada 3 contratos com pessoa física é aberto de forma 100% autônoma, gerando ganhos relevantes de produtividade e sustentando a trajetória rumo à marca de 1 milhão de contratos em 2025. Nossos clientes Fast apresentam NPS superior na experiência da retirada e indicam que essa jornada influenciará sua próxima decisão de locação de carro. Em gestão de frotas e Localiza Meu, os resultados são fortalecidos por iniciativas que aprimoram a experiência dos clientes, como o Pit Stop Localiza, que desde 2019 oferece manutenção de alta qualidade em ambientes privativos e confortáveis. O processo garante padrão de excelência aliado à eficiência em custo, permitindo que o cliente mantenha sua rotina enquanto o veículo é cuidado com conveniência e agilidade. Além disso, a jornada digital desses clientes vem evoluindo consistentemente, impulsionada pela conectividade dos veículos, que aprimora a gestão, amplia a segurança e oferece soluções inteligentes para uma experiência mais integrada.
Já em operações e seminovos, reafirmamos nosso compromisso com padrões elevados de qualidade e confiança por meio de rigorosa inspeção realizada em nossos 15 centros de desativação, onde 360 itens são avaliados por profissionais especializados com tecnologia de ponta, assegurando precisão técnica e excelência operacional. Essas práticas reforçam a credibilidade da marca e garantem que cada seminovo entregue supere as expectativas dos clientes. No terceiro TRI de 2025, seguimos investindo na evolução do nosso stack tecnológico, em soluções na nuvem e em iniciativas de inteligência artificial, posicionando a companhia para o futuro. Esses avanços fortalecem nosso diferencial competitivo, elevam a experiência dos nossos clientes e ampliam o valor entregue a todos os stakeholders. Nesse trimestre, reconhecemos nos resultados o efeito one-off da redução do IPI, somando 929 milhões de impacto antes do imposto, sendo 137 milhões em ajuste a valor recuperável, com impacto no EBITDA, e 792 milhões em depreciação adicional. Nessa apresentação, salvo indicação em contrário, as comparações ano contra ano excluirão os efeitos da marcação. Para apresentar os detalhes do terceiro trimestre de 2025, passo a palavra para a nossa diretora de Relações com Investidores, Nora Lanari. Obrigada, Rodrigo, e bom dia a todos. No slide 2, começaremos pela divisão de aluguel de carros no Brasil. No terceiro TRI 2025, a receita líquida da divisão de aluguel de carros atingiu 2,5 bilhões, crescimento de 6,2% em relação ao terceiro TRI de 2024, em função do avanço da diária média a despeito da forte base de comparação e estabilidade do volume. No slide 3, mostramos o avanço de 5,7% na diária média do TRI, que encerrou o período em R$ 150. A taxa de utilização apresentou avanço de quase 1 ponto percentual, alcançando 80,8%, e reflete a eficiência na gestão de preços e mix. Passando para a página 4, trazemos a divisão de gestão de frotas, que apresentou receita líquida de R$ 2,3 bilhões, 6% superior ao do mesmo período do ano anterior. Seguimos reduzindo exposição aos contratos de veículos de uso severo, que encerraram o período com cerca de 20 mil carros, ante 31 mil em dezembro de 2024. O impacto no volume foi mais que compensado pelo aumento da diária média, contribuindo para a retomada dos níveis de retorno dessa divisão. Indo para a página 5, apresentamos a diária média de R$ 104, 8,5% superior à do terceiro TRI de 2024. A taxa de utilização de 94,9% reflete o processo de redução dos contratos de uso severo, que possuem maior tempo de preparação e desativação. Passando para a página 6, apresentamos a evolução da receita de seminovos, que atingiu R$ 5,8 bilhões no TRI, crescimento de 14,6% em relação ao terceiro TRI 24. Os preços médios de venda avançaram tanto no aluguel de carros quanto em gestão de frotas e refletem principalmente o melhor mix de ano modelo. Seguindo para a página 7, mostramos o importante avanço na redução do quilômetro médio da venda. A companhia segue avançando na redução do quilômetro médio de venda, principalmente no atacado, o que tem contribuído para a evolução do preço de venda e redução dos custos de manutenção. Idade de quilometragem média do carro vendido mantém tendência de redução gradual ao longo dos próximos trimestres. Passando para a página 8, apresentamos os saldos de compra e venda de carros. No trimestre, foram comprados 77.344 carros, sendo 50.930 na divisão de aluguel de carros e 26.414 na divisão de gestão de frotas, e vendidos 75.473 carros, um recorde histórico da companhia. Após um segundo trimestre impactado pelo anúncio da redução do IPI, vimos uma retomada do terceiro trimestre nos volumes de venda, o que contribuiu para uma ligeira redução na idade média do carro vendido na divisão de aluguel de carros para 21,3 meses. Com a publicação do decreto que determinou a redução de alíquota de IPTI para carros de entrada, observamos ao longo do trimestre a acomodação gradual dos preços seminovos. A despeito do reflexo da redução do IPI nos preços dos carros seminovos, apresentamos um aumento no ticket médio da venda de seminovos no terceiro TRI 25, explicado principalmente pelo melhor mix de ano modelo. Na página 9,
apresentamos a evolução dos preços médios dos carros comprados e vendidos. Na divisão de aluguel de carros, o preço médio da compra foi de 82,5 mil e venda alcançou 73,6 mil no terceiro TRI 25, resultando em investimento para a renovação da frota em 8,9 mil por carro, significativamente menor do que os 18,1 mil do terceiro TRI 24 e refletindo o avanço gradual do rejuvenescimento da frota. Em gestão de frotas, o preço médio da compra foi de R$ 97,4 mil em terceiro TRI 25, enquanto o preço médio foi de R$ 83,1 mil, resultando um investimento para a renovação de 14,3 mil, menor que os 20,6 mil do terceiro TRI 24, refletindo principalmente o avanço do mix de vendas e a participação de pesados. Na página 10, mostramos a frota de final de período. A companhia encerrou o trimestre com frota de 632.267 carros no Brasil, estável na comparação com o terceiro TRI 24. Em gestão de frotas, a redução na frota de final de período reflete o processo de otimização do portfólio com a redução de exposição a contratos de uso severo. Passando para a página 11, no trimestre, a companhia apresentou receita consolidada de 10,7 bilhões de reais, com um avanço de 10,8% no terceiro TRI 25, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A receita de aluguéis apresentou crescimento de 6,1%, somando 4,9 bilhões, enquanto a receita de seminovos somou 5,8 bilhões no TRI, aumento de 15,1% ano contra ano. Na página 12, apresentamos o EBITDA consolidado. No trimestre, o EBITDA foi impactado em 137 milhões pelos efeitos esperados da redução de IPI. Desconsiderando-se tais efeitos, o EBITDA ajustado consolidado totalizou 3,5 bilhões de reais, um avanço de 6,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. No terceiro TRI 25, a margem EBITDA ajustada da divisão de aluguel de carros foi de 67,7%, avanço de 3,5 pontos percentuais ano contra ano, refletindo o avanço da precificação do aluguel somado à gestão eficiente de custos e produtividade. No TRI, a receita de aluguel avançou 151 milhões, enquanto os custos e despesas apresentaram redução de 37 milhões. Custos de manutenção e preparação apresentaram redução expressiva na comparação anual. Por outro lado, observamos um aumento de SG&A, explicado pelo aumento da provisão de liquidação duvidosa, além do aumento dos gastos com tecnologia, principalmente associados ao uso de inteligência artificial. Em gestão de frotas, a margem ajustada foi de 73,4%, aumento de 3,5 pontos percentuais em relação ao terceiro TRI 24. No trimestre, a margem foi positivamente impactada pela oração de créditos fiscais com efeito one-off de 50,6 milhões. O aumento de SG&A é explicado pelo maior provisionamento para devedores duvidosos, refletindo cautela com o cenário macroeconômico. Seminovos apresentou margem ajustada de 2,6%. No terceiro TRI, voltamos a observar o aumento dos volumes e preços médios de venda, o que contribuiu para a diluição das despesas de vendas, que saíram de 5,6% da receita líquida no terceiro TRI 24 para 4,8% no terceiro TRI 25. Nesse TRI, foi reconhecido o valor de 118 milhões referentes ao ajuste no valor do livro dos carros disponíveis para venda, que tiveram seu preço de venda impactado pelos efeitos da redução do IPI, com impacto na margem contábil do trimestre. Na página 13, vemos a evolução da depreciação média anualizada por carro. No terceiro TRI 25, a divisão de aluguel de carros apresentou depreciação média anualizada por carro de R$ 7.652, excluindo-se os efeitos da redução de IPI, uma ligeira alta sequencial conforme esperada pela companhia. Considerando-se o efeito da redução de IPI, a cota de depreciação seria R$ 15.177. Em gestão de frotas, a depreciação média anualizada por carro foi de 8.602, excluindo-se os efeitos da redução do IPI, seguindo a tendência de alta sinalizada pela companhia. Considerando os efeitos da redução do IPI, a cota de depreciação somou R$ 12.298. Na página 14, temos o EBIT ajustado de 2,3 bilhões, aumento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No trimestre, o impacto da redução de IPI somou 929,2 milhões de reais. Para apresentar o lucro líquido, passo a palavra ao Rodrigo. Obrigado, Nora. Na página 15, apresentamos o lucro líquido ajustado de 871 milhões, excluindo os efeitos da redução do IPI.
o aumento de 7,3% no lucro ajustado do terceiro TRI 25, em comparação ao lucro do terceiro TRI de 24, reflete o avanço de 224 milhões no EBITDA, parcialmente compensados pelo aumento de 175 milhões em despesas financeiras líquidas, em razão do maior CDI e saldo de dívida no período. Na página 16, apresentamos o fluxo de caixa livre antes dos juros. Em 9 meses de 25, o caixa gerado pelas atividades do aluguel foi parcialmente consumido pelo capex de carros e outros imobilizados, além da redução das contas a pagar a montadoras. O caixa livre gerado antes de juros somou 4,5 bilhões de reais. Na página 17, apresentamos a movimentação da dívida líquida, que encerrou o TRI em 31,1 bilhões, aumento de 3% quando comparado à dívida do final do ano passado. Passando para a página 18, apresentamos o perfil da dívida. A companhia encerrou o TRI com 12,3 bilhões em caixa, suficientes para cobrir a dívida de curto prazo, bem como contas a pagar a montadoras. Seguimos a gestão ativa da dívida para a captura de oportunidades de redução de custo e alongamento do duration. Na página 19, apresentamos os ratios da dívida com destaque para o ratio dívida líquida sobre o valor de frota em patamar confortável, mesmo com o efeito de redução no valor da frota pelo corte de IPI. O ratio dívida líquida sobre EBITDA segue melhorando, refletindo a nossa agenda de recomposição de preço e eficiência em custo. Por fim, na página 20, apresentamos o ROIC spread. Em 9 meses de 25, a companhia apresentou um avanço no ROIC ajustado, que fechou o período em 14,3%, contribuindo para spread de 4,5 pontos percentuais para o custo da dívida. Importante destacar que o terceiro TRI de 25 trouxe o ROIC anualizado ajustado de 15,4% e um spread de 5,3 pontos percentuais, em linha com o objetivo da companhia de recomposição dos níveis de retorno. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, na nossa visão, esse foi um trimestre muito forte. Em RAC, temos um desempenho sólido, a produtividade aqui, a taxa de utilização também está em um dos níveis maiores históricos e apresentamos um crescimento sequencial em volume e preço. Na gestão de frotas, continuamos melhorando o nosso portfólio de forma consistente. Os segmentos-alvo já estão com o ROIC spread adequado e esses segmentos estão crescendo sua receita em 2 dígitos. A depreciação, tanto em rent-a-car quanto em gestão de frotas, está sob controle. Em seminovos, temos volumes recordes, margem bruta em nível saudável, SG&A sendo diluído com foco na produtividade. Vemos a margem de seminovos estável daqui para frente, apesar de termos descontos de IPVA no quarto TRI. Emissões e fluxo de caixa apresentam forte geração de caixa e continuamos reduzindo o spread e aumentando a duration da nossa dívida. Por fim, ontem divulgamos um fato relevante informando sobre a venda da Vol, uma travel tech, na qual investimos em 2022. Um investimento foi muito forte para a Localiza, onde ela gerou um retorno de 5,1 vezes sobre o capital investido em somente 3 anos. Conosco, a receita cresceu sua receita em 6 vezes e atingiu o break-even. Manteremos a parceria por meio de acordos comerciais e continuamos. E gostaria de destacar e agradecer os fundadores por essa incrível jornada e desejamos sucesso aos fundadores. Agora estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior das suas telas, indicando o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Nossa primeira pergunta ao vivo é do senhor Felipe Nilson, do Citi. Pode fazer a sua pergunta.
Olá, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelos resultados. A minha pergunta é sobre depreciação. Então, nós vimos do que vocês têm feito nos últimos tris, já tem aumentado, mas gostaria de saber se vocês têm alguma indicação de como isso e como será essa tendência no quarto tri e em 2026. Vocês mencionaram que seminovos está saudável, mas eu queria saber se de repente vocês estão acelerando o ritmo das vendas dos seminovos e o turnover da frota, porque isso poderia permitir algumas reduções na depreciação já no ano que vem. E de repente, se o mercado automobilístico continua estável ou até melhorando, de repente vocês prefeririam ver todos esses ajustes de IPI e alta depreciação entrando com margens de seminovos mais altas? Ou vocês prefeririam reduzir a depreciação com maior rapidez e manter uma margem estável de seminovos? Obrigado. Obrigado, Felipe. Primeiramente, hoje, conforme o mercado se comporta, nós vemos que depreciação está em controle em frotas e em aluguéis. Na depreciação no futuro, gostaríamos de ver a margem de seminovos subir antes de reduzirmos a depreciação. Então, o que deveríamos ver para questionar se deve ser reduzida a depreciação é a nova tendência. Antes de vermos um aumento consistente nos seminovos em todos os trimestres, é muito prematuro falar sobre a depreciação. Então, dito isso, a forma como a gente vê o mercado é que a depreciação está adequada em ambos os nossos segmentos. Ótimo, obrigado. A próxima pergunta é do senhor Guilherme Mendes, do JP Morgan. JP Morgan. Pode fazer sua pergunta. Olá, bom dia. Obrigado por receber a minha pergunta, Rodrigo e Nora. No meu caso é de hack. Tarifas, eu queria saber o quanto vocês veem espaço para ajuste de tarifa, que tem uma aceleração pequena, sequencial, então eu gostaria de saber se há mais espaço para aumento em termos reais, de agora em diante. E a segunda é sobre margens. Já falamos nos últimos calls que vocês esperem que as margens acelerem até rejuvenescer a frota. E quando ela estiver mais rejuvenescida, o que podemos esperar em relação a margens na divisão de RAC? Obrigado. Obrigado, Guilherme. Primeira coisa que é muito importante, a questão das tarifas, mas a gente não pode olhar isso isoladamente, precisamos analisar a utilização. Em utilização, estamos vendo um progresso gradual. Se fizermos mais do que isso e olhamos a tarifa dividido pelo número total de carros, isso é o que realmente importa. Vocês verão que também temos melhorado a nossa eficiência de forma consistente em todos os tris. Claro que o último tri é um tri muito forte em relação à sazonalidade. Então, as tarifas sobem simplesmente por esse motivo. O que acabamos de perceber, principalmente em meados de setembro, foi um pouco de mudança no comportamento de alguns concorrentes, principalmente diárias, nas tarifas das diárias aqui. Não é um segmento em que temos muita exposição, então o impacto para nós não é tão relevante, mas continuaremos precificando e de acordo com a vontade do cliente e as dinâmicas das atividades. O último tri será forte na tarifa por conta da sazonalidade, mas especificamente nas diárias das tarifas, vemos alguma pressão da concorrência. Na tendência de longo prazo, é importante destacar que você tem razão. Conforme aceleramos as vendas dos seminovos, iremos coletar
os benefícios do rejuvenescimento dessa frota, principalmente no custo do preparo do carro e de manutenção, e tem alguns pontos percentuais na margem EBITDA que podem ser capturados. Gostaria de acrescentar alguns pontos, Guilherme, obrigado pela pergunta. Sobre as tarifas, gostaria de destacar que com os níveis de tarifas nós crescemos mais de 4% tri após tri e na média da taxa diária com a utilização também de aumento. E mais importante que isso é o ROIC spread na divisão de RAC, e isso mostra que teremos uma necessidade mais leve de aumentar os preços, e entramos no quarto tri com um apetite. Sobre as margens, mais importante é que a margem em si é o ROIC spread. Por quê? Porque temos espaço para otimizar os custos na divisão de RAC de acordo com a frota. Ainda temos algum espaço para preço, mas se os preços caírem, podemos ajustar. Então, o principal KPI para a empresa é o ROIC spread, e nesse TRI nós entramos em recorde. Muito claro, obrigado a ambos. Próxima pergunta é do senhor André Ferreira, Bradesco BBI. Pode fazer a sua pergunta. Olá, bom dia, Rodrigo e Nora. Eu tenho algumas perguntas do meu lado. Primeiramente, sobre a provisão de devedores duvidosos e gestão de RAC. Vocês mencionaram no release, mas foi um trimestre melhor. Agora, o que levou isso em RAC e frota, se tem a ver com os uso severo e a utilização em ambos os segmentos no nível marginal? E na segunda pergunta é sobre a lacuna entre o preço médio de compra e venda, tri sobre tri. O que que é mix? E o que que é uma melhoria comparável de fato? E nas últimas semanas, nós vemos essa lacuna. É isso do meu lado. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, André. Vou começar com a primeira. No fim do ano passado, no quarto tri, a gente aumentou as provisões de devedores duvidosos de acordo com as taxas de juros mais altas. Então, vemos desaceleração na atividade econômica, mas desde o quarto tri, nós aumentamos a provisão de devedores duvidosos, então uma comparação ano contra ano. No quarto tri, será uma comparação melhor. Dito isso, quando olhamos a evolução da provisão de devedores duvidosos, foi de 100 milhões no tri passado a 75 milhões, 150, e grande parte resultado do uso severo. Nós aumentamos devedores duvidosos por conta de alguns clientes e retomamos a posse de alguns caminhões, né, de uso severo, e estamos vendendo eles agora. Mas a tendência é positiva e estamos vendo melhoria tri sobre tri, não só no terceiro tri, mas também no quarto tri. A maior parte foi na primeira metade. Agora, na segunda metade, vemos um cenário mais positivo. Comparado com o terceiro tri do ano passado, foi forte, mas sequencialmente vemos que a maior parte aconteceu no primeiro semestre. Sobre a lacuna de preços entre a compra e venda, essa tendência deve acontecer. Conforme renovamos nossa frota, principalmente em RAC, iremos ver essa lacuna se fechando. Então, isso acontece em grande parte por conta do mix modelo ano. Só para vocês terem uma ideia, em 2024, começamos a vender esses carros em novembro do ano passado. Esse ano, nós começamos em junho. Então, isso sobe os preços e reduz esse custo de renovação. Claro que pode haver um ajuste de mix, tri sobre tri, mas a maioria aqui é que começamos a vender os carros mais novos num ano modelo que representa o ano modelo daquele ano atual. Então, esse é um efeito que já era esperado. Obrigado. Próxima pergunta é do Lucas Esteves, do Santander. Pode perguntar, Lucas.
Bom dia, Rodrigo e Nora. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre reconhecimento de créditos fiscais em frota. Apesar de você falar 50 milhões no período, eu gostaria de saber o que podemos esperar sobre a recorrência desse crédito fiscal. O meu entendimento, vocês não aceleraram a depreciação na frota em relação à Locamérica antes dessas integrações por conta da eficiência fiscal. E agora vocês passariam a reconhecer e fazer a depreciação acelerada para toda a frota. Então, só para entender o reconhecimento do crédito fiscal e como isso afeta a margem de frotas. Também quero ouvir sobre a margem de seminovos e reconhecer essa depreciação one-off no período e também se haverá depreciação com aumento gradual e cenário melhorar mais que você espera, de acordo com a margem dos vendidos, esperamos margens mais altas no próximo período? Lucas, você falou isso corretamente. O crédito fiscal antes da incorporação não considerou a depreciação acelerada por uma parte da frota que se manteve na Locamérica. Claro que isso reflete a nossa mentalidade de dono. Não faz sentido reconhecer um crédito só por motivos contábeis. E agora fizemos isso. No primeiro TRI começou a acelerar e temos um pequeno efeito one-off. Mas de agora em diante, o reconhecimento fiscal deve ser maior do que anteriormente, do que antes da incorporação em frotas. E esperamos que isso será uma influência positiva da margem em frotas de agora em diante. Em seminovos, conforme eu disse, reconhecemos o IPI. Até agora, vimos que o mercado se comporta bem. Até agora, estamos vendo margens estáveis agora para o futuro e devemos ver um cenário positivo para um grande aumento de margem. Não é nossa expectativa no curto prazo. Tem um impacto no quarto TRI, em que as empresas costumam dar um desconto do IPVA, 1% do preço, mas mesmo com esse desconto, nós acreditamos que a margem deve permanecer estável, pelo menos no último TRI desse ano. É uma tendência positiva, mas eu não suporia um aumento aí de margem, pelo menos no curto prazo. Obrigada. Obrigada. Nossa próxima pergunta é do senhor Daniel Gasparetti, da IBBA. Pode perguntar. Oi, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Bom dia, Daniel. Obrigado, Nora. Duas perguntas do meu lado. A primeira para o Rodrigo, a sua opinião sobre o tamanho do impairment. Alguns meses depois, desde o primeiro anúncio, o quanto você acha que esse impairment é conservador? E sobre informações fornecidas, até agora, vemos comentários seus e de outros no mercado que seminovos estão se comportando bem, então quanto isso é conservador. Segundo, queria saber um pouco mais sobre como você vê o, a categoria de uso severo de agora em diante e como isso poderia beneficiar as margens. Obrigado, Gasparetti. Primeiro, mais uma vez, a depreciação incremental é um ajuste técnico. Nós simplesmente consideramos o IPI carro por carro e aí tivemos o efeito que foi lançado. Esperamos isso é- que isso seja conservador, somente o tempo dirá. Muitos mercados não ajustam tudo ao mesmo tempo. Se o mercado está se comportando bem, mas é cedo para decidir se isso foi conservador ou não. Mais uma vez, foi uma decisão técnica, sem julgamento da empresa, simplesmente replicando o impacto e supondo que o impacto dos novos carros seria replicado para os usados. Essa foi a metodologia, mais uma vez, espero que seja conservador, mas devemos aguardar para ver se esses preços não serão impactados no futuro. Em uso severo, o principal efeito não é só na margem EBITDA, porque normalmente são precificados mais altos,
mas a depreciação dos seminovos é muito mais alta. Então, o principal benefício é o ROIC e o ROIC spread, porque não só temos uma base de capital mais alta, mas a depreciação também é muito mais alta que a média. Começamos em média com 31.000 carros. Devemos terminar o ano com metade disso, e no futuro devemos reduzir mais 50% no ano que vem. Então, gradativamente, uso severo não terá um grande impacto no nosso balanço. Acredito que em 2026 veremos um resultado mais limpo em relação à frota, com só um resto desses carros em nosso balanço. Tem uma pergunta de follow-up aí sobre uso severo. Quanto tempo deve lembrar para ver os seminovos afetados pela redução de IP? Alguns meses? Quando veremos uma estabilização? E uma segunda follow-up seria... Bom, responde a primeira. Se tiver tempo, eu faço a segunda. É difícil precisar o que aconteceu em 2023, que levou mais de 6 meses. Então, no início desse ano, início do próximo ano, devemos aguardar para ver se temos alguma evolução. Mas é difícil dar uma data exata. Mas acho que até o início do ano que vem devemos saber com mais clareza o efeito total do IPI no mercado de carros usados. Perfeito. Uma segunda follow-up, já que estão comprando carros mais baratos por conta da redução de preços, a gente não vê que os seminovos baixa. Podemos supor que o spread de compras e vendas está melhorando? Nós não só estamos comprando carros mais baratos, mas recebemos outros descontos. Bom, no curto prazo, podemos ver uma melhora na lacuna do preço em que compramos e preço que vendemos, mas conforme mencionei antes, parte disso vem do fato que estamos vendendo carros mais novos e carros que são modelo ano 2025 em vez do 2024. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Daniel. Próxima pergunta é do Alberto Valério, da UBS. Pode fazer a pergunta. Bom dia, Rodrigo e Nora. Obrigado pela oportunidade. Uma pergunta aqui do meu lado sobre seminovos também. Eu me lembro que no Localiza Day, quando vocês anunciaram o impairment no ano passado, vocês mencionaram o spread do que vocês compraram, que venderiam esses carros com negativos 2 a 4%, e com a depreciação atual, apresentado após o impairment desse ano, estimamos que essa lacuna estará mais próximo do -4 do que o -2%. Está correto isso? É assim que devemos considerar isso para o futuro? Que a depreciação está no nível correto nesse momento? Ou devemos ver alguma diferença no futuro? Obrigada. Obrigado, Alberto. Se fizer as contas dessa forma, sim, podemos chegar a -4, -5. Mas uma coisa que deve se levar em conta é que hoje não vendemos carros que têm 15 meses de idade, ou 20, 21 meses de idade. Então, devemos considerar o impacto de não só o preço de um carro mais jovem, mas também o impacto no canal em que vendemos. Vendemos um carro mais jovem a um preço maior e vendemos mais no varejo do que venderíamos de outra forma. Então, para considerar a sua conta, precisamos considerar esses ajustes também. Considerando esses ajustes, você pode chegar a um número que está abaixo dos -5. Agora, se considerarmos os 19, 20, 21 meses, aí sim seus números são bem razoáveis. Se me permitir uma follow-up também, para o ano que vem, vemos alguns concorrentes otimistas com as tarifas no ano que vem. Vocês têm a mesma ideia? Que haverá um aumento de tarifas em 2026? Bom, a concorrência é sempre otimista. Dito isso, nós vemos que, se dependêssemos de vários fatores, primeiro temos a taxa de juros. Esse é um principal driver. A gente olha o ROIC spread, a gente não olha para a tarifa individualmente, a gente não olha para a margem EBITDA individualmente, a gente olha o ROIC spread.
Então, eu acredito que a empresa está muito pronta para o próximo ciclo. Nossa eficiência, utilização é muito forte, conforme eu disse, estamos prontos para focar nas locações diárias, mesmo que o ambiente competitivo seja mais difícil nesse segmento específico. Então depende de todos esses parâmetros, mas eu acredito que, micro teremos uma implicação muito forte aqui. Dito isso, para o primeiro tri, em RAC, alcançamos a faixa de ROC spread, é na faixa mais baixa, mas chegamos nisso, e no próximo tri é mais forte em relação à sazonalidade. Então, mais uma vez, acredito que a empresa fez a sua lição de casa e está pronta para o próximo ciclo. Muito obrigado, muito claro. Obrigada. A próxima pergunta é do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Pode perguntar. Oi, pessoal. Bom dia. Duas perguntas também. Uma é um follow-up nas tendências RAC no geral. Você falou sobre a tarifa e as suas dinâmicas, mas se estão comprando carros mais baratos, se a gente olhasse na tendência de rendimento e quanto você precifica em cima de um custo mais baixo de frota no geral, você diria que o rendimento na margem é melhor, olhando para o futuro, já que estão comprando carros mais baratos? Essa é a primeira pergunta. E se tem essa tendência em 2026? E a segunda pergunta, na agenda de custos, eu sei que vocês têm falado sobre isso por um tempo agora. Quando que a gente deve começar a ver os benefícios reais da integração? E vocês acreditam que uma estação forte como quarto tri, a gente vai ver margens melhores em RAC e frota, fora a questão do crédito fiscal, questões de custo? Só para entender um pouco mais. Obrigada. Eu vou começar, depois a Nora complementa. Lucas, em RAC principalmente, essa não é a melhor métrica que devemos seguir. Posso te dar vários exemplos. Uma locação mental de 5.000 por mês, aí tem um bom retorno, alto rendimento, e os carros econômicos têm um rendimento maior, porque o custo fixo é mais alto. Então, para loja, aluguel, eu preciso de um rendimento maior. Então, rendimento não é a melhor métrica. E se considerar toda a frota, a operacional também, para checar isso, então eu prefiro olhar os retornos do que o rendimento. Mas dito isso, conforme eu disse, nós temos entregado um aumento forte de preço se você ajustar por utilização, ou mesmo sem o ajuste para a utilização. Você está falando sobre os benefícios da integração. O benefício é maior em frota, porque você tem procedimentos operacionais que são simplificados aqui, e claro que há desafios também quando a gente muda um sistema e incorpora. Mas a única coisa é que nós já estamos vendo muitos benefícios. Vemos aumento de margens e o controle de custos, a gente tem investido mais, principalmente em tecnologia, então vai ser gradual. A gente não vai ver isso, um one-off disso no próximo tri ou no tri depois disso, será gradual. Mas a principal alavanca aqui é rejuvenescer a nossa frota, renovar a nossa frota em RAC. É só mais alguns pontos sobre a parte de rendimento e também na integração. Pela última, a gente acabou de fazer a integração dos sistemas em RAC, desculpe, em frotas, e devemos ver outras sinergias serem capturadas no quarto tri. Mas dito isso, mencionamos no release que o ROI desse segmento já está conforme o nosso objetivo. Então, a gente não precisa elevar mais a margem de EBITDA. E se as taxas de juros caírem, a gente pode se beneficiar com isso. Por isso que nós dizemos que a melhor métrica é o ROIC spread e não a margem em si. Dito isso,
Assinaturas é um dos segmentos que tem crescido rapidamente, e esse segmento utiliza menos o carro, a depreciação é menor, podemos ajustar a margem com isso. Então, só para reforçar o ponto, mas temos ganhos de margem no futuro e temos uma agenda de eficiência e custo que vai ajudar a margem, mas continuamos seguindo o ROIC spread e precificação eventualmente. Depois, rendimento em RAC. Conceitualmente, o impacto menor possível no preço seria ótimo para ajudar na demanda. Então, estamos fazendo a lição de casa na área de custos para impactarmos o menos possível a taxa. Então, rendimento não é a melhor métrica para nós, precisamos considerar isso e o custo produtividade, no final das contas, o capital investido para termos a melhor ideia do ROIC spread. Obrigado, entendido. Obrigada. A próxima pergunta é de João Friso, da Goldman Sachs. Pode fazer a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Duas follow-ups. Uma é sobre o volume da venda de carros. Vocês, então, em torno de 76 mil carros vendidos por TRI. Queria entender o que deve ser o nível para chegar em 14 ou 15 meses na idade do carro vendido e média vendido por mês. E eu queria ter uma ideia em relação às montadoras para 25 e 26. Obrigada, João, pela pergunta. Primeiro, estamos entregando, conforme você disse, 75 mil e continuamos tentando aumentar esse número. Isso provavelmente vai acontecer gradualmente. Para chegar nos 15 meses, precisamos algo em torno de 85 mil. Esse é o número que a gente precisa alcançar para chegar nos 15 meses. Mais uma vez, é uma jornada longa. Estamos aumentando. Esse TRI foi recorde em vendas para Localiza. Nós conseguimos aumentar TRI sobre TRI e entregar resultados, mas isso será gradual. Mas uma vez alcançados o marco de 85 mil, bom, primeiro precisamos passar o marco de 80 mil. E aí chegamos à frota a um nível ótimo. Com as montadoras, muitas negociações. É cedo para dizer sobre as condições, mas a gente não espera que nada mude de forma muito significativa. Sobre o que você falou na primeira pergunta, recorde foi 75,5 mil carros nesse TRI. Estamos numa base de 19 meses, 19, 20 meses, então ainda não chegamos nos 15 meses, e para chegar nisso precisamos alcançar um pouco mais de 80 mil carros. Mas estamos aumentando o ROIC spread, e vamos continuar aumentando o ROIC spread, apesar de voltarmos aos 15. Chegando lá, teremos mais espaço para ajustar os preços e, eventualmente, acelerar o crescimento. Obrigado, perfeito. Obrigada. Próxima pergunta é do Jen Smith, do Morgan Stanley. Pode fazer a pergunta. Jens, pode falar. Seu áudio está aberto. Ah, desculpe, estava mutado. Consegue me ouvir agora, né? Obrigado, Rodrigo e Nora. Eu tenho uma pergunta, uma follow-up sobre a quantidade de carros vendidos. Então, primeiro, parabéns na melhora do ritmo dos carros vendidos e chegando na sua meta. Para fins de modelamento, devemos esperar que vocês vão continuar aumentando esse ritmo nos próximos tris? Vocês veem dinâmica favorável em outubro e novembro, para que a gente possa já supor um número ligeiramente maior, ou deve ser parecido com o número que você reportou?
A minha segunda pergunta sobre o impacto do IPI no mercado de carros usados. Só para esclarecer, você mencionou que ainda precisamos aguardar se para ver se o impairment foi conservador ou não, mas eu queria saber, você viu nenhum impacto do IPI? Porque a gente viu vários modelos depreciando a uma taxa maior, a faixa típica mensal, de acordo com a FIPE. Agora, quanto do impacto que você já viu e você podia falar sobre a depreciação mensal nos últimos tris, seria muito bom. Obrigado. Obrigado, Jens. Primeiramente, a gente não dá guidance sobre a quantidade de carros que será vendido no futuro. Sazonalidade, né? O terceiro tri geralmente é forte em termos de sazonalidade. Outubro é um mês forte, novembro e dezembro nem tanto, então depende realmente. Mas dito isso, não esperamos que algo aconteça que não seja gradual. Nem para cima, nem para baixo, não esperamos nada grande demais. Sobre o IPI, realmente já vimos alguns impactos. Se considerarmos que a depreciação regular deve ser 0,5%, 50 bips, qualquer número que você olhar, você vai ver que os carros estão depreciando mais que isso. Isso já é um reflexo do IPI. Então, nos últimos 3 meses, depois da redução de IPI, os carros estão depreciando mais do que era de costume. Mas ainda não temos todo o impacto do IPI. Por isso que eu disse que ainda precisamos aguardar e ver se isso vai continuar de agora em diante, ou se os carros vão voltar à depreciação de 50 bps por mês. E antes, só um comentário rápido antes de um follow-up. Em hack, ainda temos locais a serem abertos no quarto tri. Quarto tri é onde concentramos algumas aberturas. Então, estamos trabalhando para aumentar a capilaridade, mas mais importante que isso é a eficiência comercial e as vendas. Então, esperamos uma melhora de carros vendidos gradual, mas não no quarto tri. Geralmente temos um outubro forte, mas desacelera em novembro e dezembro, já que temos férias, né? Desculpe, você ia fazer outra pergunta? Não tem problema. Ritmo de carros vendidos deve ser mais alto, mas um pouco de sazonalidade. Tudo bem. Sobre IPI, e considerando o impairment que vocês fizeram, o quanto já aconteceu, já ocorreu? Quanto de colchão que vocês ainda têm do impairment? 80%, 50%, 90%? Só uma ideia de quanto você ainda tem. 3/4 que já vemos. Perfeito. Obrigado. Tem uma pergunta no Q&A, Daniel Spearberg. Rodrigo ignora o mercado e está precificando um ciclo em janeiro, num cenário de taxa de juros menores e ROIC spread de 7 ou 8 pontos percentuais. Tem algum motivo de evitar que a Localiza aplique a estratégia de longo prazo de consolidação de mercado? Ótima pergunta, Daniel. Nesse sentido, se as taxas de juros caírem e o ROIC spread cheguem no padrão correto, podemos retomar o modo de crescimento da empresa. Aguardamos esse dilema estratégico, que quando chegarmos aos 7 e 8, né, aí podemos retomar outro ciclo de crescimento e consolidação de mercado. Temos um balanço forte que permitirá que a gente tome uma opcionalidade estratégica que desejarmos. Agora, se a taxa de juros, isso depende da decisão da empresa. Se a empresa queira ganhar um pouco mais ou aumentar o crescimento. E considerando essa taxa de juros, essa eficiência de taxa de juros nas tarifas ou no crescimento. Obrigada. A próxima pergunta vem do Rogério Araújo, do Bank of America. Pode perguntar.
Oi, Rodrigo e Nora, obrigada pela oportunidade. Aqui sobre ROIC spread, se entendi corretamente, a ideia não é que a Localiza vai passar essa redução de taxa de juros para os consumidores antes de vocês alcançarem 7, 8%. Ou se as taxas de juros começarem a cair, vocês veem uma redução justa, algo abaixo da inflação, alguma coisa assim? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, se puderem falar sobre a sua expectativa de novo, do preço de carros novos, teve uma apreciação recente de 5%, tem marcas chinesas entrando no Brasil, produzindo localmente. Então, você poderia falar sobre as expectativas dos preços de carros e também alguma mudança de mix das montadoras, de que vocês geralmente compram veículos, porque o mercado está mudando. Será que a Localiza irá seguir algo parecida com o mix de mercado, de acordo com as marcas? Ou não farão isso no futuro próximo? Bom, primeiro precisamos alcançar a nossa meta em relação à lucratividade, antes de falarmos sobre a eficiência da taxa de juros por meio das tarifas. Num cenário que as taxas caiam e a gente atinja o objetivo de lucratividade, podemos aumentar ou diminuir as tarifas abaixo da inflação para um novo ciclo de crescimento. Sobre as montadoras, tem algumas mudanças, mas o dólar está depreciando comparado ao real. Não acreditamos que o preço dos carros subirá mais que a inflação, mas é difícil ver os preços transacionais caindo. As montadoras não estão com grandes lucros no Brasil, são saudáveis, mas não é que eles têm muita margem para queimar aqui no Brasil. Então, nós esperamos uma dinâmica estável. Claro que tem novos entrantes. Em relação ao nosso portfólio, nós sempre avaliamos de acordo com a lucratividade esperada. Se entendermos que podemos ter um retorno melhor ao mudar ou ajustar o portfólio, faremos isso. Mas todas as decisões em relação ao ajuste do portfólio será baseado na nossa lucratividade esperada, nessas compras. Muito bom, muito claro, obrigado. Obrigado, Rogério. Agora, para encerrar o call, passo de volta a palavra para o Rodrigo. Gostaria de agradecer a todos e continuamos disponíveis caso tenham alguma outra pergunta. Muito obrigado.